Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025. Vamos ao destaque do dia. Brasil vai construir túnel submerso entre Santos e Guarujá, em São Paulo. É a maior obra de infraestrutura no novo PAC, com investimentos previstos em 6 bilhões de reais. A iniciativa vai trazer mais agilidade e segurança no deslocamento entre as cidades, além de ajudar no desenvolvimento da região. Presidente Lula destacou que obras vão ajudar a vida de quem vive no local. É fazer um túnel para melhorar a vida do povo de Santos, a vida do povo de Guarujá e a vida de quem está atravessado de um lado para o outro. E ainda a concessão da BR-364 em Rondônia. Realizado o primeiro leilão para a Rodovia Federal do Estado. 10 bilhões de reais serão investidos em melhorias e segurança para quem trafega na rodovia Nazibrum. São 687 quilômetros que percorrem o estado, fazendo da BR-364 uma importante rodovia para o escoamento de grãos entre a região centro-oeste e os portos do norte. Você vai ouvir também prevenção contra o fogo. Portaria estabelece o estado de emergência nas áreas com riscos de incêndios florestais. Ideia é ampliar o combate ao fogo e promover ações imediatas. Lorena Pacheco. Além da contratação de brigadistas, a portaria prevê a destinação de recursos financeiros aos estados e municípios e aos corpos de bombeiros. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. O Porto de Santos, no estado de São Paulo, é o maior do Brasil. Por lá passa 30% de toda a carga que chega e sai do país. E hoje o presidente Lula lançou um edital para construir um túnel entre as cidades de Santos e Guarujá, na região portuária. A obra vai ajudar no deslocamento das pessoas que moram e trabalham na Baixada Santista, no trânsito da região e principalmente no escoamento da produção do Porto de Santos. Ir e voltar do trabalho tem sido um desafio diário para Cátia Andréa da Silva. Ela mora no Guarujá e trabalha na região do Porto de Santos. São cidades vizinhas, mas a travessia é feita por balsa e pode levar bastante tempo. Essa travessia é um pouco difícil, porque eu acordo 5h30 da manhã. Porque ontem era 6h30 da manhã, eu cheguei para vir entre as 7 da manhã e só consegui atravessar 7h25. Um canal de 800 metros de largura separa as duas margens do Porto de Santos, o maior do hemisfério sul. De um lado está Santos, do outro Guarujá. E há quase 100 anos existe a ideia de fazer um túnel ligando as duas cidades. Agora esse projeto vai sair do papel e será a maior obra de infraestrutura do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, lembrou que pelo Porto de Santos passa 30% da balança comercial brasileira. Isso vai gerar dignidade, vai fortalecer o Porto de Santos, vai tirar a favelização, vai ajudar na mobilidade urbana, vai gerar emprego, vai gerar renda e, sem dúvida alguma, fortalecer o Porto de Santos, que é o maior porto público da América Latina. O presidente Lula veio a Santos lançar o edital de licitação para construir um túnel de 870 metros ligando as duas margens. A ligação será construída embaixo do mar. É o primeiro túnel submerso do Brasil e o maior da América Latina. Um investimento estimado de 6 bilhões de reais. A gente quer que as pessoas sejam de classe média. Todo mundo tem que ganhar bem, todo mundo tem que comer bem, todo mundo tem que vestir bem, todo mundo tem que ir no cinema, todo mundo tem que ir no teatro, todo mundo tem direito de ter as coisas. E é possível. Então, quando a gente vem fazer parceria com o governador de São Paulo para fazer esse túnel, não é porque ele quer fazer o túnel porque o túnel é bonito, é fazer o túnel para melhorar a vida do povo de Santos, a vida do povo de Guarujá e a vida de quem está atravessado de um lado para o outro. Quando a obra ficar pronta, aquele percurso que a Cátia chegava a fazer em 1h30 vai levar poucos minutos. Isso porque o túnel terá 3 faixas em cada sentido. Uma delas exclusiva para veículo leve sobre trilhos, VLT.
A obra também vai incluir acessos dedicados para pedestres e ciclistas e facilitar a logística de transporte de cargas. O caminhoneiro Célio Roberto Duarte transporta soja, milho e trigo. E para acessar o Porto de Santos, ele precisa fazer um percurso de 45 quilômetros. Ali se pegar trânsito da praia mesmo ali, ia ver 1h30, né? Se pegar, né? Coisa que poderia ser mais rápido, né? O leilão do túnel está marcado para 1º de agosto. A concessão terá prazo de 30 anos, incluindo construção, operação e manutenção do sistema. Durante o evento também foi anunciada a expansão da linha 2 do metrô de São Paulo. Serão 8 novas estações e previsão de integração com a linha 3 e com a linha 11. Os recursos vêm do BNDES. Serão 2 bilhões e 400 milhões de reais em investimentos. De Santos, em São Paulo, Graciele Bittencourt. A principal rodovia que corta o estado de Rondônia será administrada agora por um consórcio que vai fazer investimentos de 10 bilhões de reais. A BR-364 vai ganhar trechos duplicados, faixas adicionais, passarelas e pontos de descanso para os motoristas. Além de facilitar o escoamento de grãos, as obras visam diminuir os acidentes na estrada, que é considerada uma rodovia da morte. É a primeira rodovia federal na região norte concedida à iniciativa privada. O trecho liga Porto Velho a Vilhena, em Rondônia. São 687 quilômetros que percorrem o estado, fazendo da BR-364 uma importante rodovia para o escoamento de grãos entre a região centro-oeste e os portos do norte. O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que os investimentos previstos de 10 bilhões de reais vão mudar a realidade da região. Uma rodovia que atraiu 10 bilhões de reais de investimentos, 6 bilhões e 300 milhões para as obras e mais 3 bilhões e 300 para a operação, com guinchos, resgate, contato com o cidadão, internet na rodovia, uma série de modernizações que será muito importante para o futuro do estado. Entre outras obrigações do consórcio vencedor estão a duplicação de 107 quilômetros, mais 190 quilômetros de faixas adicionais, além da construção de passarelas e pontos de descanso para os motoristas. O prazo da concessão é de 30 anos. Com as melhorias, a expectativa é também reduzir os acidentes na rodovia. De acordo com o Departamento de Trânsito de Rondônia, em 2024 ocorreram 1.500 acidentes na 364, que causaram a morte de 90 pessoas. Antônia Teodora Balzani perdeu a filha e o genro às margens da rodovia. Eu não sei se foi as cordas que arrebentaram. Tombou em cima da minha filha e do namorado dela. Nós chegamos, aí eles contaram pra gente. Em 2023 e 2024 foram realizadas 9 concessões de rodovias federais, que, segundo o Ministério dos Transportes, garantiram mais de 23 bilhões de reais em investimentos. A expectativa é que as mudanças na BR-364 gerem 92 mil empregos em Rondônia. Reportagem Nazi Brum. E para promover a expansão e recuperação de estradas vicinais, que são usadas para escoar a produção agropecuária, o Ministério da Agricultura e Pecuária instituiu o Programa Nacional de Estradas Rurais. Outro objetivo é conectar regiões produtoras aos centros consumidores e aos aparelhos logísticos de exportação. A população rural também vai ser beneficiada com acesso facilitado às escolas, unidades de saúde e ao comércio, segundo o ministro Carlos Fávaro. A implementação vai ocorrer em parceria com organizações públicas, privadas e internacionais, por meio da aplicação de recursos públicos e avaliações periódicas dos resultados e impactos gerados. A partir de 6 de março, mais de 12 milhões de trabalhadores que optaram pelo saque aniversário poderão acessar os valores do FGTS. O pagamento será feito em 2 parcelas. Isso porque o governo federal vai publicar medida provisória nesta sexta-feira que libera o pagamento do FGTS para o trabalhador que foi demitido entre janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025, em caso de demissão sem justa causa. Quem explica é a repórter Thaísa Vitória.
O saque aniversário permite que o trabalhador retire uma parte do saldo do FGTS anualmente. A adesão é opcional, mas ao optar por essa modalidade, o trabalhador perde o direito de acessar o saldo do FGTS em caso de demissão, recebendo apenas a multa rescisória de 40%. Com uma medida provisória que deverá ser publicada nesta sexta-feira, o governo vai liberar o pagamento para quem foi demitido entre janeiro de 2020 até a data de publicação das novas regras. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, explicou que muitos trabalhadores desconheciam que, ao serem demitidos, o saldo do FGTS ficaria retido e detalhou como será a liberação dos recursos. O montante é estimado em 12 bilhões de reais para 12 milhões e 100 mil trabalhadores. Pagamento 6 de março até 3 mil reais. Então, assim, quem tem menos de 3 mil reais receberá a totalidade. Quem tem mais de 3 mil reais receberá 3 mil reais nessa primeira parcela e terá a segunda parcela, para quem tem um saldo maior de 3 mil reais, 110 dias depois da publicação. Então, reforçando, os pagamentos começam na quinta-feira, 6 de março, para os trabalhadores que possuem conta cadastrada no aplicativo do FGTS Caixa. Já para aqueles que não têm conta cadastrada, os recursos serão liberados nos dias 6, 7 e 10 de março, conforme o mês de nascimento da pessoa. A segunda parcela, destinada aos valores superiores a 3 mil reais, será paga nos dias 17, 18 e 20 de junho. Depois de 28 de fevereiro, quem escolher a modalidade e for demitido vai poder fazer um saque anual. E em caso de demissão sem justa causa, vai receber a multa rescisória de 40% e não o valor integral do FGTS. Reportagem Thaísa Vitória. A taxa de desocupação de novembro a janeiro é a menor para o trimestre desde 2012. Nesses 3 meses, a quantidade de pessoas ocupadas foi de aproximadamente 103 milhões. Os dados fazem parte da PNAD Contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo IBGE. Há 2 meses, a atendente Camille Vitória teve a carteira de trabalho assinada em um restaurante no centro de Brasília. Antes, ela trabalhava como vendedora ambulante, mas desejava ter um pouco mais de estabilidade. Não, ter essa segurança é outra coisa, é outro nível, né? Trabalhar na rua em qualquer outro lugar sem ser de carteira assinada é impossível, gente, você ter uma segurança. Se não tiver um fixo, não tem como. O Brasil tinha 103 milhões de pessoas ocupadas ao final do trimestre que foi de novembro de 2024 a janeiro deste ano. Quando comparado ao trimestre de agosto a outubro de 2024, houve uma queda de 0,6%. Mas quando a comparação é com o mesmo trimestre do ano passado, ou seja, novembro de 2023 a janeiro de 2024, tem-se um aumento de 2,4% no número de pessoas ocupadas. Já a taxa de desocupação ficou em 6,5%. Esse é o melhor índice para um trimestre encerrado em janeiro, desde o início da série histórica do IBGE, em 2012. A mesma taxa de 6,5% também foi registrada em 2014. Camille comemora o fato de conseguir planejar a vida. Eu penso em fazer psicologia. Mas ainda estou pensando e vendo que eu não quero parar no meio do caminho, entendeu? Quero começar uma coisa e terminar. Os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE também são positivos quando se olha o nível da ocupação, ou seja, o percentual de pessoas ocupadas entre a população que está em idade de trabalhar. Comparado ao trimestre encerrado em janeiro de 2024, que registrou 57,3% de ocupação, janeiro de 2025 tinha quase 1% a mais, 58,2%. As pessoas ocupadas receberam cerca de R$ 3.343 por mês no trimestre terminado em janeiro, o que representa um aumento real na massa salarial. Reportagem Luana Karen. O
O período mais severo das secas ainda não chegou, mas o governo federal já se prepara para combater o fogo. Hoje, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, assinou uma portaria de emergência ambiental contra o risco de incêndios. A portaria já adianta onde são as áreas mais vulneráveis do país em cada mês do ano, permitindo ações imediatas, como destino de recursos e contratações de brigadistas. Este ano está previsto um aumento de 25% nos profissionais federais atuando contra os incêndios. O Brasil se prepara para um ano desafiador no combate aos incêndios florestais, com o agravamento das secas e o aumento dos focos de calor. E para se antecipar ao período crítico, a portaria assinada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima nesta quinta-feira estabelece o estado de emergência nas áreas com riscos de incêndios florestais. O documento detalha as regiões mais vulneráveis que estarão em estado de emergência em períodos específicos do ano e permite ações imediatas para ampliar o combate ao fogo, como reforçou a ministra da pasta, Marina Silva. A portaria, ela é um ato declaratório. Com essa informação, os agentes públicos terão que tomar as medidas necessárias para poder agir em conformidade com o risco que ali está posto. Muito trabalho, muita ciência, muita reunião, todo um processo de reestruturação, de enfrentamento a essas urgências e emergências climáticas. A portaria permite a contratação de brigadistas especializados em biomas com agentes indígenas e quilombolas e de comunidades que conheçam o território. E o efetivo será ampliado. Serão mais de 4.600 profissionais federais em ação este ano. 4.358 deles brigadistas e 250 servidores efetivos. O número representa um aumento de 25% em relação ao ano passado. O presidente do ICMBio, Mauro Pires, disse que os brigadistas passarão por capacitação para atuar nas emergências. Nós já temos brigadistas capacitados, temos servidores que são especializados nessa capacitação, mas para agregar mais pessoas precisamos, portanto, que elas estejam preparadas, né? Essa é uma atividade essencial para que lá no terreno, lá no campo, durante aquela temporada, a gente consiga ter efetividade. Além da contratação de brigadistas, a portaria prevê a destinação de recursos financeiros aos estados e municípios e aos corpos de bombeiros. O presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, ressaltou que a portaria que estabelece a emergência climática foi fruto de uma análise integrada. Ela especifica por região, por prazo, de maneira que a gente nunca teve antes. Houve um trabalho de ciência, de elaboração de mapas de déficit de chuva, de precipitação, o histórico dos focos de calor. Nós fizemos uma série de reuniões com meteorologistas, com climatologistas, para a gente poder avaliar as previsões climáticas. A ideia é que, de fato, essa estratégia seja integrada. Também para combate ao fogo este ano, serão utilizados pelo menos 15 helicópteros, 10 aviões para lançamento de água e 2 de transporte, 50 embarcações e pelo menos 340 caminhonetes operacionais. Foram adquiridos ainda novos drones com câmeras térmicas para identificar focos de calor à distância, além de kits individuais para cada brigadista. A estratégia também inclui um sistema aprimorado de monitoramento remoto e um aumento nas bases de fiscalização. Com locução de Lorena Pacheco, reportagem Cleide Lopes. O Brasil possui histórico de participação em operações de paz da Organização das Nações Unidas pelo mundo. Em 76 anos de atuação, mais de 50 mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica já cumpriram missões no exterior. E agora o Brasil volta a comandar missão de paz na República Democrática do Congo. Localizada na região central do continente africano, a República Democrática do Congo enfrenta situações de conflitos armados, liderados por um grupo rebelde chamado M23. Em um contexto desafiador, mais um general das Forças Armadas Brasileiras irá comandar a missão de paz da ONU, a Organização das Nações Unidas naquele país. O general do Exército, Ulisses de Mesquita Gomes, é o 6º brasileiro designado para a função de comandante da MONUSCO, como é chamada a missão da ONU no Congo. O brasileiro irá liderar cerca de 14 mil militares de 45 países. O general Ulisses destaca o objetivo da missão de paz.
Com relação aos planos de ação para controlar a situação de ataques de grupos armados, o foco principal do mandato é proteção de civis. O general Ulisses possui vasta experiência em operações militares e diplomáticas. Ele foi chefe da equipe de política e doutrina no Escritório de Assuntos Militares do Departamento de Operações de Paz da ONU. Além disso, liderou a 7ª Brigada de Infantaria no Brasil, o planejamento e também as operações da 11ª Brigada de Infantaria. Junto a ele, um grupo de militares brasileiros irá oferecer treinamento aos militares da República Democrática do Congo. Há mais de 20 anos, a Organização das Nações Unidas apoia ações para a manutenção da paz naquele país. Reportagem, Lani Barreto. Os primeiros 50 dias de 2025 apresentaram uma redução de 65% nos casos de dengue, quando comparamos com o mesmo período do ano passado. Até o momento foram registrados 440 mil casos de dengue em 2025, contra 1.200.000 no começo de 2024. Entre as várias medidas para conter o avanço da dengue, o Ministério da Saúde fez parceria com o Instituto Butantan para a produção da primeira vacina 100% nacional e de dose única. A previsão é disponibilizar 60 milhões de doses anuais a partir de 2026, podendo ampliar conforme a demanda. Além da dengue, os números da chikungunya também apontam uma melhora. Em 2025, houve uma redução superior a 50% dos casos em relação ao ano anterior. O combate à dengue envolve toda a população. Ensinar crianças e jovens os cuidados contra o mosquito Aedes aegypti é uma forma de controlar os casos das arboviroses, como dengue, zika e chikungunya. Por isso, o Ministério da Saúde está fazendo mobilização nas escolas com atividades educativas para estudantes. Um dos objetivos é informar os jovens para que eles repassem para os pais, familiares e comunidade o conhecimento adquirido. Chuvas com altas temperaturas provocadas pelas mudanças climáticas são a combinação perfeita para o aumento de casos de dengue em todo o país. E o governo federal está atento. Por isso, começou nas escolas uma campanha de mobilização contra o mosquito Aedes aegypti. O objetivo é envolver crianças, adolescentes, professores e a comunidade escolar em atividades para a prevenção da dengue, da zika e chikungunya. A ideia é mobilizar os alunos e alunas para que possam aplicar dentro de casa os conhecimentos adquiridos na escola, como explica a assessora técnica do Programa Saúde na Escola do Ministério da Saúde, Graciele Delgado. As crianças aprendem as ações, repassam para as famílias, os adolescentes produzem conteúdos para a internet, TikTok, outras atividades, teatro, gincana. Então, assim, a moçada é muito participativa, muito criativa e para nós é fundamental tê-los conosco nesse processo. E uma das ações foi na Escola Rural de Chapadinha, em Braslândia, região administrativa de Brasília. A escola, que tem 270 alunos do ensino fundamental de 4 a 11 anos, já vem trabalhando o tema. O aluno Murilo de Alencar tem 8 anos e já pegou dengue 4 vezes, mas aprendeu a lição de como combater o mosquito. A gente fechar as caixas das águas e também derramar, botar areia nos potes, nos vasos de flores. Quando chover e encher algumas garrafas, você joga ela fora, a água. As ações de mobilização do Ministério da Saúde são promovidas de forma conjunta com estados e municípios. E o propósito é um só: salvar vidas e proteger a saúde dos cidadãos. E o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Proenço, garante que os investimentos já estão garantidos. O plano de enfrentamento da dengue e de outras arboviroses trabalha em 6 dimensões que são importantes, desde a questão de novas tecnologias, a questão de orientações com a população em geral, as campanhas que precisam ser feitas e estão sendo desenvolvidas com a população em geral, e nesse sentido disponibilizou um orçamento de até R$1,5 bilhão exatamente para as ações de enfrentamento da dengue. A mobilização, que segue até 11 de abril, visa impactar 15 milhões de estudantes em mais de 90 mil escolas de todas as regiões. Reportagem, Cleide Lopes.
Receita Federal apreendeu 3 bilhões 760 milhões de reais em mercadorias, fruto de contrabando no ano passado. Em relação aos cigarros eletrônicos, o número de apreensões quase triplicou, somando 180 milhões de reais. Já as apreensões de produtos eletrônicos em geral somaram no ano passado quase 1 bilhão de reais, um crescimento de 45% na comparação com 2023. Os dados divulgados hoje também revelam que 70 toneladas de drogas foram apreendidas nos postos da Receita Federal. E essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal reafirma soberania do Brasil e independência do Judiciário. Superior Tribunal de Justiça define que prisão provisória deve ser considerada para a obtenção de benefícios do decreto natalino. Procuradoria-Geral da República se manifesta pelo arquivamento da investigação contra o governador do Distrito Federal por suposta omissão nos ataques de 8 de janeiro. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal reafirma a soberania do Brasil e a independência do Judiciário. A manifestação foi feita na sessão plenária desta quinta-feira. Marcelo Della Libera. Ao relembrar que o país evitou o colapso das instituições e um golpe de Estado, o presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, ressaltou o papel do STF na defesa do Estado democrático de direito. A tentativa de fazer prevalecer a narrativa dos que apoiaram o golpe fracassado não haverá de prevalecer entre as pessoas verdadeiramente de bem e democratas. O Supremo Tribunal Federal continuará a cumprir o seu papel de guardião da Constituição e da democracia. O ministro Alexandre de Moraes lembrou que há 73 anos, em 27 de fevereiro de 1952, foi realizada a primeira reunião da Organização das Nações Unidas na sede permanente, em Nova York. Segundo o ministro, a data é importante para lembrar que o Brasil e os demais Estados-membros da ONU permanecem na luta pela defesa da democracia e pela consagração dos direitos humanos. Quem foi preso antes de uma condenação definitiva deve ter o tempo contado na análise dos requisitos para obter benefícios do decreto natalino. Esse entendimento foi fixado pelo STJ em recurso repetitivo. Fátima Uchoa. Com o tema 1277, todos os juízes e tribunais devem aplicar a mesma tese a casos com idêntica questão jurídica. O decreto natalino ocorre todo ano no Natal, quando o presidente da República concede o perdão ou a troca da pena atual por uma mais branda aos presos com alguns requisitos, como já terem cumprido certo percentual da pena. Para o relator na terceira sessão do STJ, desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, o tempo de prisão provisória ou não é de privação de liberdade e deve receber os efeitos jurídicos correspondentes. Bancário que pediu demissão tem direito a receber participação proporcional dos lucros e resultados da empresa. A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Larice de Paula. Ao pedir demissão em 2020, o empregado que trabalhou por 1 ano e meio no Paraná Banco pediu para receber o programa de participação nos lucros e resultados daquele ano. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e a terceira turma considerou ser inválida a norma coletiva que restringiu o pagamento proporcional da parcela aos casos de dispensa sem justa causa. Tribunal Superior Eleitoral confirma que o Partido Liberal pode participar de eleições em Lupércio, São Paulo. O plenário do TSE seguiu o voto do ministro André Mendonça, relator da ação. Fábio Ruas. No voto, o relator do caso, ministro André Mendonça, explicou que apesar de o CNPJ do PL municipal estar suspenso na data da convenção partidária, essa irregularidade acabou sendo resolvida antes do prazo final para a realização das convenções. Com isso, o partido está em condições de participar de eleições. Procuradoria-Geral da República se manifesta pelo arquivamento da investigação contra governador do Distrito Federal por suposta omissão nos ataques de 8 de janeiro. A manifestação foi enviada ao STF.
Thales Nascimento. O pedido de arquivamento se refere à investigação da suposta omissão e envolvimento do governador do DF, Ibanez Rocha, e de outros 3 ex-membros do governo distrital nos atos antidemocráticos. Na manifestação, a PGR alega que não há mais linhas de investigação e elementos que revelem o envolvimento do governador nos acontecimentos de 8 de janeiro. Os demais acusados continuam sendo investigados. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. STF homologa plano do Legislativo e Executivo para desbloqueio de emendas parlamentares. Infratores reincidentes podem perder direito à audiência de custódia. Senador afirma que norma da Câmara dos Deputados desequilibra sistema bicameral. Boa noite. Boa noite. Após entendimento com os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados sobre novas regras de transparência, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, liberou recursos das emendas parlamentares. Líderes partidários reforçam que esse dinheiro do orçamento é essencial para bancar obras nos estados e municípios que beneficiam diretamente a população. As informações com a repórter Érica Christian. Suspenso desde o ano passado, o pagamento das emendas parlamentares será retomado após proposta dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, de mais transparência e rastreabilidade desses recursos. O projeto prevê a identificação e a individualização dos autores das emendas, incluindo as de bancada e comissões, que deverão ser aprovadas pelo colegiado. O líder do PT, senador Rogério Carvalho de Sergipe, afirmou que esse é um momento de comemoração. Este entendimento entre o STF, o Governo Federal e o Congresso Nacional torna a execução da parte relacionada a emendas parlamentares transparente, o que obrigará os parlamentares a identificar o beneficiário. O líder do PL, senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, argumentou que esse bloqueio do Supremo Tribunal Federal paralisou várias obras nos municípios. A gente esperava um final feliz nisso, né? Porque não era possível segurar a execução do orçamento, já estava tendo prejuízo por conta disso. E as ressalvas, então isso mostra um certo até alinhamento do que penso. E com relação, inclusive, às emendas de comissão, o ministro do Supremo, Flávio Dino, no entanto, manteve a suspensão das emendas parlamentares com impedimentos técnicos, suspeitas de irregularidades, sem destinação e recursos da saúde que não foram transferidos para contas específicas. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou a importância do diálogo na negociação judicial que viabilizou a liberação das emendas parlamentares. Ele afirmou que a decisão é resultado da articulação entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Em nota, Alcolumbre reafirmou o compromisso com o aprimoramento da execução das emendas, ressaltando que esse mecanismo é um instrumento legítimo para garantir a entrega de bens e serviços à população. A homologação deve ser referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal até o próximo dia 5 de março e até o dia 21 em julgamento final pela Corte. O uso da inteligência artificial tem crescido rapidamente e já começa a fazer parte do dia a dia da população e das empresas. Mas você sabe como proteger os seus dados inseridos nessas ferramentas? Saiba mais na reportagem de Marcela Cunha. Com o aumento do uso da inteligência artificial, surgem preocupações com a segurança e a privacidade de dados. O assessor técnico do Escritório Corporativo de Governança e Gestão Estratégica, Adriano de Castro, explica quais os cuidados devemos ter ao compartilhar informações pessoais com ferramentas de IA. O cuidado, assim como a gente tem no nosso dia a dia, andando na rua com uma carteira, janela do vidro do carro aberto, a gente também tem que ter com nossos dados pessoais
sociais ao transitar na internet e interagir com essas plataformas. Adriano de Castro também orienta que não sejam inseridas informações sensíveis ou confidenciais em ferramentas de inteligência artificial e a leitura dos termos de uso e políticas de privacidade para entender o processamento e o armazenamento dos dados. Assim como a gente utiliza, por exemplo, um remédio, quando a gente vai tomar e a gente lê a bula lá e existem determinadas condições que podem ou não acontecer, na interação com qualquer ferramenta online, ainda mais gratuita, a gente sempre tem que dar uma lida e ver se a gente realmente concorda ou não. Nas empresas, os cuidados com o uso da inteligência artificial envolvem a segurança de informações sensíveis que podem ser compartilhadas, inclusive, com os concorrentes. E se você receber uma ligação do Data Senado para pesquisa sobre apostas e cassinos, pode responder sem medo. A pesquisa é oficial e acontece por telefone e e-mail, mas fique atento, o Instituto não pede dados pessoais. A repórter Marina Dantas traz mais detalhes. O uso de plataformas de apostas é tema de um novo levantamento do Instituto de Pesquisa Data Senado. O tema está em projetos de lei em análise na Casa e é recorrente nas comissões parlamentares de inquérito, como a de manipulação de apostas e das bets. Mas o Serviço de Checagem de Fatos Senado Verifica recebeu pedidos de cidadãos para saber se a pesquisa é real ou é fake. Esther Monteiro, jornalista do Senado Verifica, explica que a coleta de dados para o novo levantamento é verídico e está ocorrendo essa semana por todo o país. O Data Senado é que é responsável por fazer pesquisas, enquetes e análises. E nos informou que desde o dia 21 está ouvindo pessoas com 16 anos de idade ou mais por telefone sobre a legalização de jogos e cassinos. Esther afirma que as pesquisas realizadas pelo Data Senado são seguras e realizadas por meio de telefone e e-mail, mas que é necessário que se tenha atenção para não ser vítima de golpes, já que o Instituto não pede dados sensíveis como nome, número de documento ou qualquer outra informação pessoal. Os resultados da pesquisa ainda não possuem data para serem divulgados, mas poderão ser consultados no site senado.leg.br/datasenado. O senador Alessandro Vieira alertou que uma norma da Câmara dos Deputados sobre análise de projetos tem causado um desequilíbrio no sistema bicameral, modelo em que o processo legislativo é compartilhado entre as duas casas, o Senado e a Câmara. Segundo ele, a mudança tem dificultado a tramitação e a votação de propostas originadas no Senado quando enviadas para a avaliação dos deputados. Quem traz os detalhes é o repórter Pedro Pincer. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, assume a coordenação da Procuradoria Parlamentar do Senado até 2026, num momento em que, segundo ele, o país enfrenta o que chamou de confusão institucional. Ele se refere à alteração no regimento interno da Câmara, que permite que projetos aprovados no Senado, quando enviados à análise dos deputados, passem a tramitar em conjunto com proposições mais antigas daquela casa. Para o novo procurador parlamentar, a norma inviabiliza o processo legislativo. O Senado analisa, tramita, aprova, e nesse regime que está instalado nesses últimos 2 anos, esse trabalho é todo desconsiderado, descartado. A Câmara dos Deputados faz novamente o que quiser fazer, e pode ser até o mesmo texto do Senado, e aí vai ser novamente enviado para o Senado, que vai funcionar apenas como casa revisora, não mais casa de origem. A última palavra fica com a Câmara dos Deputados. Alessandro Vieira também considera necessário, como coordenador da Procuradoria Parlamentar, enfrentar a questão das prerrogativas dos poderes. A Procuradoria tem ainda entre suas funções providenciar ampla publicidade reparadora quando for publicado material ofensivo ao Senado. E presos reincidentes poderão perder o direito à audiência de custódia. É o que determina um projeto de lei que está entre as prioridades da Comissão de Segurança Pública neste ano. A reportagem é de Bruno Lourenço. A audiência de custódia é um procedimento em que a pessoa presa em flagrante é apresentada a um juiz no prazo de até 24 horas. O magistrado então avalia a legalidade da prisão, as condições em que ocorreu e decide se o preso deve continuar detido ou se pode responder ao processo em liberdade. Um projeto de lei que suspende essa audiência nos casos em que o acusado é reincidente vai ser uma das prioridades da Comissão de Segurança Pública em 2025. O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, autor de uma proposta semelhante aprovada no colegiado no ano passado, diz que a intenção não é acabar com o mecanismo, mas ajustá-lo. Infratores
responsáveis por pequenos crimes, mas responsáveis reiteradamente por infrações penais, caso de pessoas envolvidas em múltiplos furtos e situações até paradoxais de que alguém é libertado numa audiência de custódia e em seguida é preso novamente em flagrante por um novo crime no mesmo dia ou no dia seguinte. Além do juiz, as audiências de custódia têm a participação do advogado do preso ou defensor público e de um representante do Ministério Público. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Presidente define regras para organizar debates entre os parlamentares. Plenário aprova a criação de documento para as pessoas com deficiência. Judiciário concorda com proposta que garante transparência a emendas. Boa noite. Ministro do Supremo Tribunal Federal aceita plano apresentado pelo Congresso e pelo governo para garantir mais transparência nas emendas parlamentares. Saiba mais com a repórter Verônica Lima. O plano de trabalho apresentado pela Advocacia Geral da União e pelo Congresso Nacional para alcançar mais transparência na execução das emendas parlamentares foi aprovado pelo ministro do Supremo, Flávio Dino. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, comemorou a decisão nas redes sociais. A solução para a execução das emendas, segundo Mota, é resultado do esforço do Legislativo em dialogar com os demais poderes e também um reconhecimento das prerrogativas dos parlamentares. Mota ressaltou que os recursos das emendas levam mais desenvolvimento e igualdade a regiões que muitas vezes estão invisíveis para o Executivo. Em nota, o presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, também comemorou a vitória, destacando o diálogo com o Supremo como um caminho que fortalece a democracia e que garante a harmonia entre as instituições. Alcolumbre também reafirmou a importância das emendas parlamentares como um instrumento legítimo para a entrega de bens e serviços à população. O plano de trabalho será analisado agora pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal e, caso aprovado, os recursos do orçamento de 2025 e dos exercícios financeiros anteriores poderão ser desbloqueados. Com informações da Agência Câmara, de Brasília, Verônica Lima. Política. Segundo Clarissa Tércio, do PP, a população pernambucana recepcionou o ex-presidente Jair Bolsonaro de forma calorosa. A deputada considera que a reação reflete a saudade do povo em relação ao governo anterior. Clarissa Tércio avalia que o aumento nos preços de produtos básicos, como ovos, arroz e café, gerou insatisfação da população com o atual governo. A deputada declara que a direita está cada vez mais unida e fortalecida. Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, afirma que as políticas econômicas e agrícolas do governo estão levando o país ao colapso. Ele sublinha o impacto negativo de medidas administrativas para o agronegócio e sobre o custo de vida da população. O congressista vê como falta de respeito a liberação de apenas 4 bilhões de reais para o Plano Safra, enquanto o executivo financia gastos supérfluos, como viagens da primeira-dama e espetáculos via Lei Rouanet. Para Zuco, ações como essas determinarão a derrota do governo em 2026. Segurança Pública. Otori de Paula, do MDB, aponta a ação do STF que restringe ações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro como um dos responsáveis pelo avanço da criminalidade no estado. Porém, ele afirma que a relação entre o crime organizado e políticos também favorece a crise na segurança pública do estado. Por outro lado, Ottoni de Paula elogia a decisão do Supremo Tribunal Federal de ampliar os poderes da Guarda Municipal para atuar no policiamento ostensivo. Ele aproveita para cobrar da Prefeitura do Rio de Janeiro a valorização da categoria. Sargento Faú, do PSD do Paraná, critica a Defensoria Pública por ser contrária ao uso de câmeras de monitoramento facial pelas forças policiais de São Paulo durante o Carnaval. Além de apoiar a iniciativa, o parlamentar sugere que a tecnologia seja adotada
aplicada em todos os estados. No entendimento de Sargento Faur, é uma contradição questionar o uso de câmeras para identificar pessoas procuradas, enquanto se exige de policiais o uso de câmeras corporais. Para ele, as instituições precisam proteger a população e promover um mutirão para prender foragidos. Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, defende o direito ao armamento e à legítima defesa. Na opinião do legislador, a restrição ao acesso a armas enfraquece a segurança dos cidadãos e facilita o avanço da criminalidade. O deputado critica políticos que, apesar de eleitos sob a promessa de defender a pauta armamentista, atuam contra o tema no Congresso. Para Marcos Polon, o debate em torno da democratização do acesso às armas está relacionado à independência e à soberania popular. A política sozinha não resolve nada, mas nada se resolve sem a política. Temos que ocupar espaço, porque, mais do que deputado, eu ainda sou aquele ativista que não estou disposto só a perder o meu mandato por isso, mas estou disposto a empenhar minha própria vida. Porque se trata da compreensão de que um povo armado jamais será escravizado. Se trata de entender que não é sobre armas, é sobre liberdade. Presidência. Presidente estabelece regras para a manifestação de parlamentares em sessões e reuniões da Câmara. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem os detalhes. O presidente da Câmara, Hugo Mota, proibiu a manifestação por meio de cartazes, banners e panfletos nos plenários da Câmara. A medida vale para o plenário Ulisses Guimarães e para os plenários das comissões da Casa. De acordo com o ato publicado, as manifestações parlamentares em sessões e reuniões da Câmara dos Deputados devem se limitar à utilização da palavra. A decisão estabelece ainda que a Polícia Legislativa será acionada quando necessária para garantir que a determinação da presidência seja cumprida. Para Mota, a Câmara é uma instituição fundamental para a democracia brasileira como espaço de debate. Ele afirmou que o funcionamento deve refletir a solenidade e a importância dos trabalhos nela conduzidos. O presidente afirmou que a decisão é para evitar que episódios que ocorreram recentemente se repitam. Discursos sobre a denúncia que envolve o ex-presidente Bolsonaro pela acusação de organização criminosa armada e tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes, geraram tumulto e provocaram a suspensão da sessão por alguns minutos. Enquanto presidente da Câmara, nós não permitiremos que o ambiente da casa seja contaminado por radicalismos que venham a atrapalhar o funcionamento dia a dia da nossa Casa de Leis. Nós seremos vigilantes para garantir que a Câmara seja palco do debate de ideias, que seja ali a divergência de posicionamentos expressada, sim, pelos parlamentares, mas com respeito. Em outra decisão, Mota também determinou o uso de trajes adequados na Câmara. Segundo o ato publicado, somente será permitida a permanência e circulação de pessoas que estejam adequadamente trajadas. O documento exige que os presidentes das comissões também assegurem o cumprimento rigoroso desta norma. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Educação. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, é favorável à lei que proíbe aparelhos celulares nas escolas. O deputado menciona que diversos países já adotaram medidas para restringir ou proibir o uso em sala de aula, celebrando a decisão do governo federal nesse sentido. Para quem estuda, para quem é professor, para quem convive no ambiente escolar, sabe o quanto isso é desafiador no processo de ensino-aprendizagem. No mundo, vários países já adotaram medidas para restringir ou até proibir o uso de celulares na sala de aula. Isso interfere diretamente no processo de ensino-aprendizagem. Diminui o rendimento escolar e cria todo tipo de problema no contexto da escola. O parlamentar esclarece que a medida não impede os estudantes de levarem celulares para a escola, mas restringe seu uso durante as aulas. Helder Salomão reforça que a proibição busca equilibrar a tecnologia com o ensino, permitindo seu uso apenas em atividades que contribuam para a aprendizagem.
Líderes de centro e de centro-esquerda destacam prioridades para 2025. A repórter Karen Santin tem mais detalhes sobre as pautas de 5 partidos na Câmara. Segurança pública, economia, meio ambiente e saúde são prioridades em comum dos líderes de partidos da ala trabalhista na Câmara dos Deputados. Segundo o líder do PDT, Mário Heringer, de Minas Gerais, que substitui o deputado Afonso Mota, do Rio Grande do Sul, uma das prioridades do partido será acompanhar o andamento da reforma tributária. Ele avalia que meio ambiente e segurança pública também devem ser destacados este ano. Tratar a segurança pública sem o estigma de que segurança pública é problema de direita, não é. É pauta nossa do Brasil, de brasileiros, sem essa dicotomia de direita e esquerda. Nós temos pretensão de trabalhar muito na área ambiental, além, naturalmente, das nossas bandeiras prioritárias, trabalhismo, educação, saúde. Em seu primeiro mandato, o deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, substitui o deputado Gervásio Maia, da Paraíba, na liderança do PSB. Ele entende que o partido tem pluralidade para trabalhar temas como educação, agricultura familiar e direitos das pessoas com deficiência. Outra questão é reafirmar o papel do PSB como base do governo. E vamos estar ao lado do governo nas pautas importantes do país, como, por exemplo, também na reforma tributária da renda, que nós temos a expectativa que chegue esse ano para que a gente possa aumentar a isenção do imposto de renda para R$5.000. Para o líder do PCdoB, Renildo Calheiros, de Pernambuco, que ocupa o cargo deixado pelo deputado Daniel Almeida, da Bahia, a prioridade imediata do partido é a votação do orçamento da União para o ano de 2025. Sem o novo orçamento, os gastos do governo ficam limitados. É ruim o país funcionar sem o orçamento aprovado. Nós estamos trabalhando com 1/12 do orçamento do ano passado. Só que em 2025 tem novas prioridades, novos projetos, novos programas, e isso precisa estar agasalhado dentro do orçamento. O líder do PCdoB considera também ser importante enfocar o trabalho feito nas comissões temáticas da Câmara. Já o deputado Fred Costa, do PRD de Minas Gerais, reconduzido ao cargo de líder pela 7ª vez, enxerga como prioritárias pautas relacionadas à saúde e ao meio ambiente, sobretudo em defesa de todos os seres vivos. Do ponto de vista em especial do meu mandato, a defesa do bem-estar animal, o deputado federal Pedro Ayrara, que trabalha muito a questão das catástrofes, e infelizmente isso cada vez mais vem sendo algo que prejudica muito a natureza, a economia e, sobretudo, a vida das pessoas e dos animais. Outro líder reconduzido ao cargo, o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, frisou a importância da segurança pública, especialmente nos temas do combate ao crime organizado e eficiência dos processos de julgamento. Outra questão abordada por ele é a proposta do Solidariedade de investigar casos de negligência em planos de saúde por meio de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI. A gente tem certeza que a gente vai poder esclarecer, melhorar esse serviço ofertado à população brasileira para que a gente possa ter a garantia de ter uma saúde digna no Brasil, privada e pública, porque quando a saúde privada não funciona, ela onera a saúde pública, prejudicando todos os brasileiros. As lideranças de PRD, Solidariedade e PDT destacaram esperar uma abordagem conciliadora e ativa no mandato do novo presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos Paraibano. Da Rádio Câmara de Brasília, Karen Santin. Economia. Welter, do PT do Paraná, avalia que a subserviência de políticos de direita a interesses estrangeiros vai contra o planejamento para o desenvolvimento nacional. Segundo o deputado, a retomada do PAC é uma medida que favorece a infraestrutura do país e fortalece a soberania. Welter acrescenta que os avanços na redução da fome estão ligados às políticas de compra direta da agricultura familiar e de valorização do salário mínimo. Para ele, a prosperidade vem de investimentos em políticas estruturantes, como o Bolsa Família e o PAC. Transportes. Valdenor Pereira, do PT da Bahia, afirma que a duplicação da BR-116 e a construção de 5 viadutos no anel viário de Vitória da Conquista são essenciais para o desenvolvimento da região. O deputado afirma que tem atuado junto ao governo federal para viabilizar investimentos. Valdenor Pereira informa que, com o fim do contrato da União com a concessionária Via Bahia, o governo federal assumirá as obras da BR-116 a partir deste ano. Segundo ele, além de melhorar a mobilidade urbana, a duplicação e os 5 viadutos vão facilitar o escoamento da produção regional. Agora, recentemente, houve o anúncio do encerramento do contrato da União com a Via Bahia, que era a empresa concessionária exploradora da rodovia BR-116,
e recebemos a garantia de que o governo federal, a partir de 2025, estará realizando investimentos para viabilizar a duplicação dessa BR, especialmente atendendo à nossa região, e também destinando investimentos para a construção dos viadutos sobre o anel viário de Vitória da Conquista. Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, quer suspender o leilão de concessão da BR-364, que liga Porto Velho a Vilhena. Ele argumenta que a concessão foi planejada sem consultar autoridades locais, comunidades afetadas e a população dos municípios adjacentes à BR. Segundo o Coronel Crisóstomo, apesar de ser favorável à concessão, o processo precisa ser discutido de forma mais ampla. O deputado também sugere uma avaliação minuciosa sobre o valor do pedágio e a possibilidade da duplicação completa da rodovia. Ayrton Faleiro, do PT, comemora a liberação de recursos federais para a melhoria das estradas do Pará. Segundo ele, até o fim da atual gestão, toda a Transamazônica será asfaltada, além da perspectiva de melhorias na BR-163 e a construção de pontes essenciais como a do Rio Xingu. Além dos avanços em infraestrutura, Ayrton Faleiro cita a liberação de mais de 10 milhões de reais em créditos para assentados da reforma agrária e a expansão dos institutos federais e da educação técnica como marcos do compromisso do Executivo com o desenvolvimento paraense. Habitação. Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, celebra a entrega de casas do Programa Nacional de Habitação Rural na comunidade Bela Vista, em Presidente Vargas. Ele também anuncia o início das obras de um novo bairro com 400 casas no município de Chapadinha. Hildo Rocha comemora ainda a retomada das obras do residencial Mato Grosso, em São Luís, que, segundo ele, estavam paralisadas desde 2014. O parlamentar informa que o empreendimento está em fase final e vai beneficiar cerca de 12 mil pessoas. Direitos Humanos. A Câmara finalizou a votação da proposta que cria documento para identificar e, assim, garantir direitos para as pessoas com deficiência. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e tem os detalhes. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria a Carteira Nacional de Identificação da Pessoa com Deficiência, um documento de identidade que vai apontar o tipo de deficiência do portador com validade de no mínimo 5 anos. O projeto original, apresentado há mais de 20 anos, previa uma carteira de identidade voltada exclusivamente para pessoas surdas. O texto foi alterado pelo relator, deputado Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, para abranger todos os tipos de deficiência. A carteira de identidade com o registro do tipo de deficiência dará a seu portador todos os direitos previstos em lei, sem a necessidade de apresentar a todo momento documentos comprobatórios. Para justificar a alteração, Amon Mandel contou o caso de Cláudia, amazonense que, devido à falta de um documento desse tipo, tem dificuldades para conseguir benefícios para o filho deficiente. Cláudia é mãe de uma pessoa que tem dificuldades de locomoção, tem epilepsia e que há quase 20 anos tenta exercer os seus direitos e obter o acesso, por exemplo, ao benefício de prestação continuada. Mas quando chega o momento de receber, o laudo da perícia já venceu. De acordo com a proposta, o documento vai garantir atenção integral e prioridade no acesso aos serviços públicos às pessoas com deficiência. A carteira de identidade será gratuita e será válida em todo o país. Também terá número vinculado ao CPF do portador. A condição de pessoa com deficiência só ficará registrada se houver pedido expresso do portador ou sua família. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, por deputados de todos os partidos. Para o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, a carteira de identidade vai acabar com a necessidade de renovação de perícias para deficiências que são permanentes. Se hoje uma pessoa tem alguma deficiência, como por exemplo um autismo, e recebe o seu diagnóstico, após o diagnóstico, muitos exigem a validade e renovação desse diagnóstico para uma deficiência que é permanente. É por essa razão que esse projeto ele é importante, porque inserir essa informação na carteira de identidade é a certeza que o cidadão brasileiro não vai mais perder tempo entrando no Sistema Único de Saúde, buscando um diagnóstico ou renovando esse diagnóstico. O projeto que cria a Carteira Nacional de Identificação da Pessoa com Deficiência seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Cultura. Ivan Júnior, do União do Maranhão, denuncia que empresas de eventos fraudam a lei da meia entrada ao criar o chamado ingresso social.
Ele entende que a medida elimina a obrigação de disponibilizar 40% da carga de ingressos para estudantes, idosos, professores e pessoas com deficiência ou autismo. Diante da situação, Ivan Júnior declara que vai apresentar projeto que obriga a reserva de cota mínima para os beneficiários da meia entrada em todas as modalidades de ingresso. A medida, segundo ele, impede a prática abusiva e garante que o direito previsto em lei seja respeitado. Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, exalta a importância do carnaval como uma manifestação cultural e econômica de grande impacto no Brasil. O parlamentar celebra os 40 anos da Axé Music e defende o projeto que institui o Dia Nacional do Gênero. Daniel Almeida também elogia a organização do Carnaval na Bahia e parabeniza a atuação do governo estadual e das prefeituras na segurança e infraestrutura da festa. Ele espera que o investimento bilionário e o efetivo de 37 mil policiais consigam manter a segurança durante os dias do evento. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquiles Sardi. Boa noite. A Voz do Brasil volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.